Vem comigo aprender esta bolsa que tem uma estrutura diferenciada e entra na tendência das bolsas com cara de crochê com couro. Mas a boa notícia é que você vai usar fio de malha. Vou te ensinar todos os segredos para conseguir este efeito, deixá-la bem durinha e com muito brilho. Materiais que você vai precisar para a execução da bolsa Antares. Na parte do crochê, você vai trabalhar com o fio de malha multitécnicas. Você pode utilizar próximo à cor que você vai passar o spray, ou se você quiser, por exemplo, como no preto, eu usei preto no preto, fica até melhor, fica com mais aspecto de couro, com mais brilho. Eu trabalhei com a cor chocolate nesta peça que vocês vão ver durante a aula. São 3 rolos do fio de malha e ele sobra uma quantidade boa, inclusive se você desejar fazer uma alça de crochê também é possível. Na base, nós utilizamos o caninho cristal. Esse caninho ele é bem flexível, ele não é o cano de nível de pedreiro, ele é de aquário. Nós temos lá no nosso site. Para fazer as emendas do fio de malha, eu utilizo a cola Pega Mil, caso você queira fazer com a cola qualquer outra cola universal também é possível. Utilizo uma agulha de arremate e eu trabalhei nesta aula especificamente com uma agulha um pouquinho mais fina, a 6,5, porque eu quis deixar com uma estrutura um pouquinho mais firme. Então, você vai precisar desta agulha, ou se seu ponto for muito apertado, pode utilizar a agulha de 7 milímetros. Quer comprar os produtos através do nosso WhatsApp no 11 98955 2000. Pessoal, eu vou mostrar as medidas da bolsa na cor chocolate e depois na cor preta. A preta ficou um pouquinho menor, eu usei a mesma base, porém ela ficou com um ponto fantasia, um grupo de ponto fantasia a menos, tá? Então, a base dela vai ficar com 32 centímetros de comprimento, de largura na base fica com 14 centímetros, a altura da bolsa ficou com 26 centímetros, a lateral com 12 centímetros de largura na lateral. E o total aqui fica com 37 centímetros. Na bolsa Antares, que já está aqui com acabamento em couro, a base ficou com a mesma coisa, com 32, 14. A base é exatamente a mesma, só o ponto fantasia que ficou com um a menos. Então, ele ficou um pouquinho mais, um pouquinho menor. 34 centímetros e a altura vai ser a mesma coisa, com 24 centímetros de altura, 23,5, 24 centímetros. Elas ficam basicamente iguais na questão da altura e a base é a mesma. Só que como tem um grupo a menos de ponto fantasia, ficou um pouquinho menor. Ellen, por que você fez um grupo a menos? Eu não fiz propositadamente, foi meio que sem querer. Mas, aqui ela vai ficar... Durante a aula vocês vão ver, ficou com um grupo a menos, ficou números ímpares de grupos. E lá ficou com números pares. Esta é a única diferença. Então, caso você queira fazer ela um pouquinho menor, então é só reduzir um grupo. Ellen, quero fazer no tamanho da chocolate, que é um pouquinho maior. Então, mantenha e faça igualzinho a aula que nós vamos mostrar agora. E bora lá para a aula. Gente, nós vamos começar então a fazer a bolsa Antares. O que eu quero mostrar que normalmente eu não mostro nos vídeos, eu já fiz um shorts aqui, mas ainda não mostrei durante uma aula. Quando você for tirar o fio de malha do rolo, do fio de malha multitécnicas, você pode tirar pelo centro? Pode, mas se você retirar aqui pelo lado de fora, somente esse comecinho aqui que fica um pouquinho mais amassado, normalmente eu tiro ele fora. Tá? Mas se você não quiser tirar, também não precisa, porque ele é o começo do crochê. E aí, o que você pode fazer para evitar aquele rabo de porco que ele fica todo enroladinho? Você vem, coloca os seus dedos, um de cada lado aqui, e vai fazendo esse movimento. É como se fosse um suporte para fio, igual existe do fio náutico, de vários suportes para fio, só que você vai fazer com as suas mãos. Aí você solta um pouco de material, deixa isso aqui ou em cima da mesa, ou no local onde não pegue pelos, sujeiras, e aí você vai soltando conforme você vai usando seu rolo. E desta forma, você vai ter ele sempre abertinho, desse jeito aqui, e fica mais fácil, inclusive, de executar o crochê. Bom, então vamos lá começar a nossa peça. Nós vamos começar, então, o trabalho. Esta correntinha inicial, ela é diferente das que eu costumo fazer tradicionalmente. Então, você vai deixar um fio, uma ponta aqui um pouquinho longa, de mais ou menos uns 45, 50 centímetros. Vamos fazer o Ezinho inicial. Introduz a agulha,
puxa. Eu só vou virar a pontinha para que o fio de trabalho fique do lado direito e o fio, que é o menorzinho, mais curtinho, fique para o lado esquerdo. Agora, como que nós vamos fazer? Você vai puxar a ponta que ficou maior ali do rolo e cruzar por cima da ponta da agulha. Aí, você vem lá atrás, laça e passa aqui por dentro. De novo, passa esse fio por cima, laça e puxa, fechando a correntinha. Vou fazer novamente. Reparem que quando eu faço esse movimento, ó, eu passei por cima, eu seguro esta base para que ela não ande, fica mais fácil de puxar e a tensão da correntinha aqui fique mais perfeita. Então, de novo, ó, laço, puxo, laço lá atrás e puxo. Então, você vai formar uma correntinha dupla aqui no centro. Se ela ficar assim soltinha, você desmancha e faz novamente. No total de 20 pontos nessa correntinha aqui. Se você ver que faltou fio, eu tô achando que o meu aqui vai faltar. Então, eu vou desmanchar. E vou começar de novo, deixando um pedaço um pouquinho maior. Tô mostrando que isso pode acontecer com o seu e não tem problema nenhum. Você pode desmanchar e começar de novo. Então, ó, fio solto, aquela ponta solta tá aqui, ó. Então, a ponta solta você passa por cima da agulha, ficam duas. Vai lá atrás, laça e passa por dentro. Eu segurei aqui embaixo para ficar mais firme e mais confortável. De novo, laço, deixo por cima da agulha, puxo, fecho. Por cima da agulha, fecho. Essa é a correntinha dupla que nós vamos fazer para iniciar a base da bolsa Antares. E esta correntinha, eu estou fazendo desse jeito, é só uma variação da correntinha inicial. Ellen, não gostei, quero fazer a correntinha tradicional. Não tem problema nenhum, pode fazer a tradicional. E você faz 20 correntinhas de início. Então, eu vou trabalhar aqui 20 e volto com vocês. Finalizei, fiz o último ponto aqui com 20. Ficou esta pontinha, não preciso desmanchar nem nada, porque deu o suficiente. Então, você vai ter esse tipo de início, que é uma correntinha dupla, e nós vamos acabar ficando com este lado aqui exposto no centro da base da bolsa. Vocês logo vão entender o que eu estou falando. Então, agora, fizemos o último ponto, faço uma correntinha simples agora, e nós vamos pegar aqui, ó, não na parte interna, na parte de fora, e já vamos esconder esta ponta a mais. Aqui, gente, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, você vai trabalhando somente em pontos baixos, sempre pegando nesses buraquinhos, não aqui, ó, aqui do lado. Agora, o ponto baixo simples, sozinho em cada um dos pontos. Então, agora você vai trabalhar por toda a extensão aqui da lateral, pegando já essa pontinha que está sobrando para ficar escondida dentro desse trabalho inicial. Então, ó, quando eu introduzo, eu deixo a pontinha aqui no centro, laço lá atrás, puxo e fecho. Ele vai ficando desse jeito. Então, agora eu vou até chegar aqui o finalzinho, e daí nós faremos a extremidade da base, para vocês verem a curvatura da base. Terminei esta parte aqui da lateral e cheguei na última correntinha. Aqui na última, que é exatamente o início que nós fizemos daquela correntinha dupla, você vai perceber que você precisa abrir aqui, ó, bem o centro, e nós vamos trabalhar aqui, no total, 4 pontos no mesmo ponto de base. 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 2, 3, deixa soltinho para não formar buraco. E fiz o 4º ponto. Então, ele vai ficar desse jeito, mais fechadinho. E agora, para que a gente fique com aquele detalhe que eu falei para vocês desde o início, nós não vamos pegar aqui no centro, você vai pegar agora aqui do lado. Fizemos os 4, então agora a gente vai vir pegando, ó, aqui ainda faz parte do finalzinho, vamos fazer 18 pontos baixos, pegando nessa lateral, ó. Eu introduzo a agulha aqui. Tomem sempre bastante cuidado para não apertar demais
este início, esses pontos, para que não fique esburacado, principalmente caso você não vá colocar forro na bolsa, que vai ser o caso da nossa bolsa Antares. Eu não vou fazer forro, mas você pode colocar o forro que você desejar, se for assim, o tipo de peça que você trabalha com forro, pode colocar. Então, ó, venho aqui, puxo, sem apertar muito, e ele vai formando este detalhe bem no centro aqui da correntinha de base. Então, agora eu vou até o final, e aqui no final a gente vai trabalhar mais 2 pontos baixos para finalizar, então, a extremidade do início da base. Só vou mostrar mais uma coisa. Acabou o fio, de novo, coloco um dedo de cada lado, giro, e vou fazendo dessa forma por toda a extensão do rolo. Então, eu tô mostrando isso porque normalmente eu não mostro, e muitas pessoas falam, Ellen, como é que faz para não enrolar o fio de malha? É desse jeitinho aqui, porque você tira a torção natural do rolo. Cheguei no final, agora eu vou introduzir aqui no centro, vou fazer mais 2 pontos baixos. Fizemos 2 no início, vamos fazer 2 agora no finalzinho. E trabalhar o fechamento perfeito, que vocês já sabem como que eu trabalho, ó. Eu puxo a argolinha, venho aqui, ó, 1, 2, vou introduzir a agulha de trás pra frente. Retomo a argola aqui, puxo lá pra trás. Aí, ele fica com esta continuidade, introduzo a agulha por baixo, coloco na pontinha novamente e puxo pra frente. Então, desse jeito ficou um fechamento perfeito. Agora, nós ainda vamos trabalhar sem o caninho cristal, então, você faz somente uma subida aqui, que seria como se fosse uma correntinha, a gente já vai considerar esse aqui equivalente a 1 ponto baixo. Agora, nós vamos ter 2 pontos baixos simples, então, eu fiz um, vou trabalhar o segundo. 2 pontos baixos simples aqui nesta ponta. E agora, você vai fazer 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, e novamente, 1, 2. Fizemos 2 deste lado, será feito do outro lado, então, neste ponto e neste ponto, novamente, 2 e 2. Aqui, um ponto simples só. E o mesmo nós faremos nessa parte. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês. Mas agora, eu venho trabalhando só pontos baixos, normalmente pegando em cada um dos pontos aqui da lateral. Então, eu vou chegar lá na pontinha e volto com vocês pra mostrar a outra extremidade. Cheguei aqui na extremidade, eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Nós vamos trabalhar nos 2 pontos aqui do topo, um só. Então, eu já olho qual que eu vou fazer, este, e daí os 2 de baixo, os 2 do lado serão 2 e 2. E aqui a mesma coisa, 2 e 2. No total, 6 pontos aqui a gente vai fazer esta curvatura. Então, eu começo aqui com 2 no mesmo ponto de base, então, 1, 2... Novamente, 2, 1, 2. Agora, simples. 1, 2. E novamente, agora, na lateral aqui, 2 e 2. 1, 2, de novo, 1, 2. Então, fiquei com 2 na extremidade simples aqui, 2 e 2, 2 simples, aqui em cima, 2 simples, 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos e 2 juntos, que é para formar essa curvatura. Agora, venho trabalhando só pontos baixos. Como aqui nós já fizemos 2 simples, então, será 2 e 2 aqui. Então, 2 pontos juntos, nos demais, somente ponto baixo simples. E formou já aquele detalhe que eu falei para vocês no centro. Fica esse fiozinho. Por isso que eu fiz essa correntinha dupla, é só um charme. Caso você queira fazer a correntinha tradicional, não tem problema. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer, então, 2, 1, 2 no mesmo ponto de base. E, novamente, 2 no mesmo ponto de base. 1,
2. Quando você finaliza, dá a impressão que tá faltando ponto aqui, mas não tem problema, é só puxar um pouquinho. Ajusta esse primeiro ponto para que ele venha pro centro. Ó, nós vamos introduzir bem aqui. Pego a argolinha. Coloco na ponta da agulha, puxo lá pra trás, dou aquela ajustadinha. E aí, a gente já tem esse fechamento bem perfeitinho aqui. Retomo na ponta. E vou trazer o fio pra frente do trabalho. Agora, gente, nós vamos pegar o caninho cristal. Eu tenho um pedaço aqui maior até do que eu ia usar, então não tem problema se sobrar. Nós vamos colocar a ponta do caninho cristal entre o fio de trabalho que tá aqui, minha mão e a agulha. Então, ele vai ficar um sanduíche, fio, agulha e o caninho aqui no centro, tá? Faço o primeiro ponto, que é justamente para prender o caninho, ele ficar mais confortável. O que que muda desta carreira que a gente acabou de trabalhar para essa que nós vamos fazer agora? Nesta ponta agora, nessa parte de cima, nós vamos fazer 4 pontos baixos simples. Como eu fiz esse primeiro e ele ainda está um pouco aqui no centro, eu preciso fazer 1, 2, 3, 4. O último vai ser simples, mas eu já posso fazer 3. Então, eu fiz 1, 2, 3. Fiquei com os 3 primeiros pontos aqui. Agora, você vai trabalhar nesses 2 pontinhos aqui do lado, 2 vezes 2 pontos baixos em cada um desses pontinhos daqui. Então, vamos lá. O primeiro, 1, 2, de novo. 1, 2. Tá? Então, vai ficar desse jeito aqui. Faremos isso dos dois lados. Aqui eu fiz 3, porque o último será aqui, mas eu vou fazer 2 e 2. E aqui a mesma coisa. Nós vamos trabalhar 4 pontos baixos simples aqui em cima. Então, eu vejo mais ou menos onde está o centro, ó. 1, 2, 3, 4 simples. Aqui e aqui serão 2, aqui e aqui serão 2. Então, 2 e 2 e os 4 simples aqui. E no demais, só pontos baixos. Então, eu vou fazer isso agora e eu mostro pra vocês a pontinha quando eu chegar do lado de lá e a emenda do caninho também. Cheguei aqui no cantinho, eu já vi que serão 1, 2, 3, 4 simples, aí aqui eu vou fazer 2 e 2 e o mesmo do outro lado. Eu ainda não fiz a emenda do caninho, vou fazer agora. E aí, gente, eu já vou falar pra vocês o seguinte. Neste caso aqui, eu quero fazer uma proposta diferente, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu quero que essas bolsas fiquem com cara de couro, não cara de fio de malha, que é o que tá em alta agora. E nós vamos reproduzir isso no fio de malha. Escolhi essa cor aqui, porque ela se aproxima da cor do couro. E então, não há necessidade de você fazer aquelas emendas que possam ir na água ou qualquer coisa assim. Porque nós vamos produzir essa peça de uma forma que ela não precise ser lavada. Principalmente porque ela vai ser... nós vamos utilizar o spray. Spray, impermeabilizar, enfim, ela vai ficar bem protegida. Então, por isso que o caninho não tem necessidade de fazer aquelas emendas com fogo ou com calor. Então, ó, fiz 2 e 2, 1, 2, 3, 4 simples. Agora, aqui eu já venho 2 e 2. Fica um pouco mais apertadinho aqui, não tem problema. A ideia é essa mesmo, que a curva fique bem justinha, até mesmo para que o caninho não apareça na parte interna. Então, ó, pode ver que ele vai ficar bem escondidinho aqui. E aí, eu já vou colocar aqui em cima da mesa, porque antes de finalizar a curva ali, a gente pode já dar uma olhada, ó, como é que tá ficando aqui, tá vendo? Eu arrumo, eu ajeito, eu deixo os pontos bem certinhos. Agora, eu vou finalizar os 2 pontos que eu vou fazer duplos, né? 2 e 2. Então, vamos lá. 1, 2. Arrumo e de novo. 1, 2. Então, eu fiz 2, 2, 2 e 2. E nessa curvatura aqui, nós temos 4 pontos simples. 1, 2, 3, 4 pontos simples. Agora, gente, pra quem ainda nunca viu eu cortando e colando o caninho, eu vou fazer aqui com calma. Quem já viu pode acelerar um pouquinho o vídeo. Então, coloco aqui na mesa
eu corto primeiro com uma sobrinha, depois eu vou tirar essa sobrinha que fica. Então, ajeito aqui, vejo bem direitinho aonde eu quero, pra não ficar nem sobrando e nem faltando. Ó, eu cortei um pouquinho a mais, justamente pra facilitar. Aí, eu vejo bem certinho onde que eles se encostam. Tiro esse excesso. Utilizo o durex largo. Eu até cortei demais aqui, não precisa ser tanto. Ou nas duas pontinhas. Passo várias vezes aqui. Se você tiver apenas o durex fininho, passe várias vezes pra ficar bem certinho dessa forma, ó. Por enquanto, parece até que tá faltando, mas a hora que a gente coloca o caninho bem certinho junto com a carreira, fica perfeito, tá vendo? Aí, agora é só retomar aqui. Então, retomo aqui o ponto. E vou até o finalzinho, trabalhando apenas os pontos baixos aqui, simples. Lembra que a gente fez 3, eu vou fazer mais 1, 2 e 2? Então, agora eu faço somente os pontos simples, até chegar aonde são 2 e 2. Terminei, então, a lateral, agora eu vou fazer aqueles 2 pontos duplos. Então, 1. Dois, e agora é um ponto simples. Então, venho aqui, um ponto simples. Vou dar aquela apertadinha aqui pra juntar os pontos. Vou fazer o fechamento perfeito, então, eu introduzo a agulha de trás pra frente. Aqui por trás, puxo, levo a argolinha lá pra trás, ajeito os pontos aqui pra ficarem bem bonitinhos, e ele forma a curvatura. Introduzo a agulha. E agora, o que eu quero falar pra vocês? Caso você queira uma peça de tamanho menor, neste momento, você pode parar o tamanho da base. Eu vou até medir aqui pra vocês verem. Ó, neste tamanho, ela está com 29 centímetros por 10,5, mais ou menos. Quase 11, tá? Então, caso você queira uma peça menor, você pode finalizar aqui a base, trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, que eu vou fazer na próxima carreira, porque eu ainda vou deixar ela um pouquinho maior. Mas, caso você queira uma peça ainda maior, você vai trabalhar a carreira que eu vou fazer agora e mais uma. Isso fica a seu critério. Mas é nesse momento que você precisa fazer o aumento da base. Porque senão não adianta só aumentar no corpo, porque a base vai ficar desproporcional ao tamanho da peça. Então, por isso que neste momento é a hora de definir se você quer pequeno, médio ou grande. Eu vou fazer uma peça basicamente de tamanho médio. Já tenho mais um pedaço de caninho aqui que eu vou utilizar, ele já está cortado. Você não precisa cortar, eu só estou deixando cortadinho aqui, porque fica mais fácil para gravar, mas você não precisa cortar antes não, pode usar ele grande do rolo. Já tô com o fio aqui, coloco o caninho entre minha mão, o fio de trabalho, caninho e a agulha. Eu deixo ele mais ou menos onde tá redondinho, para ficar mais fácil, ó. Venho aqui, puxo e prendo o caninho. Novamente, nós vamos fazer igual a carreira de baixo. 4 pontos simples aqui em cima, 2, 2, 2 e 2. É a mesma coisa. Então, esse ponto que eu subi aqui, eu considero como 1, 2, 3. E vou fazer o quarto aqui. Então, 1, 2, 3, 2 e 2, 2 e 2. Então, gente, essa carreira aqui, ela é exatamente igual à carreira anterior. Não muda nada, a não ser que nós estamos fazendo uma carreira maior. Mas ela é exatamente a mesma coisa. Você vai trabalhar 4 pontos simples aqui em cima, 2 de um lado e 2 de outro, a mesma coisa aqui. 4 pontos simples. 1, 2, 3, 4. Aqui serão 2 e 2 e 2 e 2. Se você achar interessante, marque para saber aonde você inicia e finaliza esses aumentos. Fica um pouco mais fácil. Vou unir o caninho e finalizo, então, a última carreira da base com o caninho e a gente faz o acabamento para fazer o corpo. Finalizei essa última carreira igualzinho a que nós tínhamos feito anteriormente. Já tô aqui no último ponto, só ainda não fechei a carreira. Eu quero mostrar o tamanho que ficou a base neste momento, ó. Ela tá com 32 por 14.
Então, 32 por 14. Este é o tamanho da base da bolsa que nós vamos fazer agora. Caso você queira fazer uma base ainda maior, aí pode colocar mais uma carreira, trabalhando igualzinho, do mesmo jeito. 4 pontos simples, 2 e 2, 2 e 2 de cada lado. Agora, o que nós vamos fazer? Vou fechar a carreira igual nós fechamos as anteriores, a mesmo jeitinho, ó. Passo a agulha de trás para frente, aqui. Puxo o fio lá para trás, dou aquela ajeitadinha aqui, ó, para o fio ficar bem bonitinho. Introduzo a agulha neste buraquinho aqui, ó, que é o último ponto de baixo, por baixo. Retomo, trago o fio pra frente, ajusto, e agora nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos neste acabamento aqui da base. Antigamente eu não fazia isso, eu terminava a base e já deixava ela acabada desse jeito que tá aqui. Mas eu tenho visto que fica melhor, mais estruturado, a bolsa fica mais durinha, e agora, nesta aula especificamente, tem um motivo ainda maior. Eu quero que esta bolsa tenha uma estrutura mais firme, mais durinha, que ela fique parecendo couro, como eu falei lá no começo da aula para vocês. Por isso que é importante fazer esta carreira. Então, caso você não faça tradicionalmente nas suas peças, eu sugiro que nessa você faça. E ela vai ficar assim, ó, com mais uma carreira de acabamento. Então, agora eu vou até o final fazendo esse ponto baixíssimo desse jeito aqui, ó. Não apertem demais esse ponto, ele precisa ser um ponto relativamente soltinho, porque ele é só um detalhe de acabamento e não uma parte que a gente está finalizando com o baixíssimo proposital. Então, você precisa não apertar para não repuxar essa base. Lembrando que a base com caninho, ó, ela fica bem firme, ela fica durinha. Fica uma base mais resistente, aonde você vai poder colocar peso dentro da sua bolsa. Ficou desse jeito. Então, agora eu vou finalizar o baixíssimo e encerramos a base para iniciar o corpo da bolsa. Finalizei toda a carreira de pontos baixíssimos aqui na lateral, ela vai ficar todinha dupla aqui. E nós vamos pegar sempre o ponto agora na carreira de cima. Vou tirar a agulha, a gente deixa um pedacinho não muito grande. Puxa essa pontinha pra frente. Vou colocar aqui na agulha. Introduzo a agulha de baixo pra cima. Desse jeito. Puxo. Não puxo demais pra ela não sumir aqui. E volto por dentro do ponto lá pra trás. E assim, a gente tem a continuidade do ponto baixíssimo. Este último ponto, o que eu gosto de fazer? Tá vendo que fica um espacinho aqui? É natural, porque nós fizemos o último ponto baixo ali, aí eu passo aqui pra trás, ó. Eu sempre faço isso. E aí, eu vou esconder esse pedaço do caninho dessa forma, ó. Passo. E aí, ele já fica bem escondidinho. Vou mais uma vez lá pra trás. E pronto. Finalizamos este finalzinho aqui, ó. E fica bem perfeito. Eu gosto, inclusive, de apertar essa pontinha aqui. Tá vendo? E ele fica assim. Então, agora aqui é só cortar essa ponta. Puxar. Se você quiser, você pode pôr um pinguinho de cola aqui. Eu acho que não tem necessidade, porque ele tá bem arrematado. E pronto. Agora, nós vamos iniciar o corpo da bolsa. Então, nós vamos começar o corpo. Finalizamos deste lado o ponto baixíssimo. Eu gosto de começar do lado ao contrário. Então, nós vamos fazer o Ezinho inicial aqui. Eu deixo essa pontinha mais soltinha. E você vai começar pela correntinha de cima daquele acabamento que nós fizemos. Então, sempre pegando, não aqui por baixo, sempre por cima. Introduz, puxa. Por que eu fiz o Ezinho inicial? Porque neste caso, nós já vamos trabalhar a subida do ponto alto. Que essa será a única vez que a gente vai fazer duas correntinhas de subida de ponto alto. Porque nós estamos iniciando sem o fio
preso na carreira de baixo. Então, eu deixei este nozinho aqui só por este motivo. Laço, introduz no mesmo ponto que nós iniciamos, já escondendo a pontinha de trás, faz um ponto alto, um fechamento da primeira parte, fechamento da segunda parte. Uma correntinha, que vai ser a correntinha de intervalo, laço, introduzo no mesmo ponto, dou uma leve soltadinha aqui, fecho a primeira parte do ponto alto, laço, introduzo no mesmo buraco, serão 4 pontos no mesmo ponto de base. Dou aquela soltadinha no fio bem suave, fecho a primeira parte, fiquei com 3 argolinhas na agulha, agora eu fecho tudo. Este será o nosso ponto fantasia por toda a extensão da carreira. Vou fazer de novo. Agora, gente, antes de eu continuar o ponto, toda vez que nós formos fazer este grupo, serão 2 pontos de base de intervalo e a gente pega no terceiro. Porém, aqui nesta curva, eu faço 4 vezes apenas com intervalo de uma correntinha. Então, aqui eu vou pular, correntinha não, desculpa, um ponto. Então, eu pulo um aqui e já venho no próximo. Mas é só aqui na curva, tá? Então, opa, não lacei, vamos de novo. Laço. Ó, já estou puxando o fio aqui atrás, laço, pulei uma e venho no próximo. Fecho a primeira parte do ponto alto, laço, fecho a segunda parte do ponto alto. Fiquei com 3, laço e fecho todo mundo junto. Uma correntinha de intervalo, agora de novo. Laço, introduzo, puxo. Laço, introduzo e puxo. Fecho a segunda parte do ponto alto, a primeira parte do segundo ponto e fecho todo mundo junto. Então, os grupinhos, eles vão ficar desse jeito aqui. Por enquanto, só pulo um e nos próximos eu vou fazer 2. Então, eu vou fazer mais um aqui. Então, aqui nós fizemos essa curvinha. Quando eu chegar aqui no final, eu também só vou pular um para pegar no primeiro. Mas agora, nós já podemos começar a fazer do jeito que será por toda a extensão. Vou pular 1, 2, venho no terceiro. Fecho, laço de novo. Fecho a segunda parte. Opa. Só arrumar aqui. Fecho todo mundo junto. Uma correntinha de intervalo e agora de novo, ó. Laço, introduzo. Fecho a primeira parte do ponto alto. Laço, introduzo. Fecho a segunda parte. Tenho 3 e fecho todo mundo junto. Então, eles vão formando grupinhos desse jeito aqui. Vou fazer mais uma vez. Essa pontinha aqui, para ela não ficar aparecendo demais, agora eu vou cortar, para não ter perigo dela sair. Porque agora ela vai ficar aqui na parte interna, tá vendo? Desse grupo de pontos. Então, eu vou fazer mais uma vez o ponto, e aí vou até o final da carreira desse jeito, ó. Vou pular 1, 2, venho no terceiro. Faço a primeira parte do ponto alto, laço. Primeira parte do ponto alto, fiquei com 3, fecho todo mundo junto. Uma correntinha de intervalo. Laço, introduzo. Fecho a primeira parte. Fecho a segunda parte. E assim sucessivamente até terminarmos toda a carreira. Lembrando que nós fizemos esse trabalho aqui, então vocês também vão fazer de novo aqui, pulando um só, 4 grupos. Então, vocês podem verificar aonde que vocês querem fazer esses 4 grupos e pula só um, que é justamente para formar a curva e a bolsa não repuxar, ela vai ficar um pouquinho mais gordinha aqui nas laterais. Por isso que nós fazemos desse jeito. Então, agora eu vou fazer toda a extensão da carreira e volto para mostrar para vocês a junção da carreira, como é que nós vamos trabalhar, porque é muito importante que vocês vejam como que eu fiz a união, a finalização de todas as carreiras. Cheguei aqui no último grupo, então vou laçar aqui, ó, sendo que vai ficar com uma correntinha de diferença só.
ficaram 13 grupos do ponto fantasia para cada parte da bolsa. Então, no total, 26 grupinhos deste aqui, 13 para cada lado. Fecho todo mundo junto. Agora, gente, como é que vai ser o fechamento de todas as carreiras que nós vamos trabalhar do ponto fantasia? Você vai subir a laçadinha aqui, a última laçada que nós trabalhamos. Vai por agulha de trás para frente, igual nós fizemos em todas as carreiras da base. Puxo essa laçada para trás. E agora é que é importante, porque nós fizemos aquela correntinha de intervalo em todos os pontos fantasia, todos os grupos. Ao invés de você introduzir a agulha aqui, você vai introduzir exatamente aonde é a abertura do ponto fantasia, da correntinha de intervalo. Você introduz a agulha, puxa o fio de trabalho para frente, e agora sim você retoma o ponto. Faz um falso ponto baixo aqui e uma correntinha. Laça, introduz no centro agora. Deixa os dois na agulha e fecha os dois juntos. Então, toda vez que você fechar a carreira, vai ser dessa forma. Uma correntinha de intervalo e daí retoma o ponto fantasia do jeito que a gente fez anteriormente, ó. Laça, introduz e fecha todo mundo junto. Então, todas as subidas serão feitas dessa forma. Você faz o falso ponto baixo aqui, uma correntinha, e daí você já tem o grupo. E agora, gente, ficou muito fácil, muito gostoso de trabalhar, porque agora não precisa nem mais contar. Você só vai laçar, introduz sempre no meio do grupo de baixo, faz os dois meios pontos altos, fecha todo mundo junto. Agora, de novo, laça, introduz, faz o ponto alto só até a metade, laça, introduz, ponto alto até a metade. E agora, fecha todo mundo junto. E assim, a gente vai formando, então, cada grupo do ponto fantasia. Então, agora, eu vou trabalhar desta forma, sempre fazendo igual, por 8 carreiras. Então, sempre igual, 8 carreiras. E aí, a gente praticamente finalizou a nossa bolsa Antares e vamos fazer o acabamento da parte superior. Pessoal, eu cheguei aqui na última carreira, trabalhamos 8 carreiras do ponto fantasia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Pegando sempre daquele jeitinho que nós já fizemos. Reparem que essa carreira aqui é a carreira da junção, ela fica um pouquinho mais aberta, mas mesmo assim ela não fica aparente na bolsa. Dou aquela puxadinha aqui na argolinha, venho por trás, puxo a argolinha lá pra trás. Só que agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos, a primeira carreira de pontos baixos do acabamento. Como essa carreira de pontos baixos, ela não precisa ser igual nós fizemos a junção anteriormente, então, você vai puxar aonde é a argolinha mesmo, ó. E já pode trabalhar dessa forma. Porque daí, o próximo ponto, a gente vai pegar aqui no meio. Puxa só pra ajustar. Eu achei que essa argolinha ficou muito solta, vamos puxar de novo. Ó, puxo, introduzo. Tem que ficar bem justinho aqui atrás, pra ficar bonitinho na parte interna. Aí, gente, puxamos aqui, tudo bem. Só que agora, você vai introduzir a agulha no centro, trabalhar o ponto baixo. Aí, você vem aqui, introduz. E agora, aqui no meio. Ok? Só esse comecinho que a gente fez aqui. Agora, você vai vir sempre no meio, aqui do lado e entre os dois. Não pegue nessa correntinha que é aqui, ó. Pega sempre pelo meio. Então, serão sempre 3 pontos. 1, 2, 3. Ok? Vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Vou fazer de novo. 1, 2, 3. Essa carreira de ponto baixo é a primeira carreira dos pontos que nós vamos trabalhar em pontos baixos centrados. Ela é uma carreira que tem que ficar um pouquinho mais ajustada, ela não pode ficar muito solta, senão ela embabada essa parte superior. Então, agora eu vou trabalhar a carreira completa aqui, venho e faço a junção para vocês verem como eu trabalho. E nós vamos trabalhar, no total,
4 carreiras de pontos baixos, sendo agora pontos baixos centrados. Então, primeiro eu vou fazer essa, aí eu volto para fazer a próxima. Cheguei no último ponto aqui no meio. Como nós começamos naquele ponto na lateral, eu não vou fazer o último aqui para não aumentar, não ficar ponto a mais. Dou uma leve puxadinha nessa argolinha, venho por trás, aqui do ponto, puxo lá para trás. Agora, você vai introduzir exatamente aqui no centro. Quando você introduzir a agulha, dá uma olhadinha se a sua agulha passou aqui por trás desse fio que fica na horizontal. Puxa pra frente. Fica um pouco mais apertado. É pra ficar apertado mesmo, porque senão o ponto baixo centrado vai ficar folgado e não vai ficar bonito. Retomo a argolinha na agulha e fecho o ponto baixo centrado. Ele vai ficar desse jeito aqui. E agora, todos serão baixo centrado. O baixo centrado você tem que introduzir no centro do ponto baixo da carreira anterior e a agulha tem que sair exatamente no meio do ponto, por baixo desse fio na horizontal. Puxo e fecho. Vou fazer mais uma vez. Introduzo no V e dou uma olhadinha se a agulha saiu no centro e debaixo do fio na horizontal. Puxo. Dou aquela ajeitadinha no ponto para que ele fique bem bonitinho e vou fazendo dessa forma por toda a extensão da carreira. Então, agora, nós vamos trabalhar no ponto baixo centrado, fazendo esta emenda que eu mostrei para vocês, por 4 carreiras. Então, 4 carreiras de pontos baixos centrados e nós finalizamos a bolsa Antares. Lembrando que essa bolsa, nós vamos trabalhar com mais um tipo de artesanato, que é o trabalho para deixá-la firme, endurecida, com aspecto de couro, e também para que ela fique com brilho, sendo que você pode escolher a cor que você desejar. Eu já trabalhei na preta e também vou trabalhar nessa daqui. Pode ser feita no dourado, no prateado, em vários tipos. E existem técnicas para fazer isso. Então, eu vou finalizar aqui, mostro a finalização para vocês. E o segundo vídeo será da técnica para trabalhar como endurecer e como fazer o trabalho para que fique parecendo um couro. E você também pode me chamar através do WhatsApp, no 11 98955 2000. Agulha de arremate, a cola pega 1000 se você precisar fazer as emendas do fio de malha, o caninho cristal, todos os materiais do nosso site e através do WhatsApp. Então, eu vou finalizar aqui e a gente praticamente finaliza o vídeo para a execução da bolsa Antares. Cheguei no último ponto baixo centrado da 4ª carreira, então, 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira de pontos baixíssimos para o acabamento. E aí, finaliza a peça. Como eu não vou mais sair aqui no centro, você introduz a agulha por baixo mesmo, retoma a argolinha na agulha, puxa o fio pra frente, dá uma leve ajustadinha aqui, só para não ficar muito justo, e vem trabalhando ponto baixíssimo. Neste momento, gente, é a última carreira da bolsa, porém, o que eu preciso falar para vocês? Aqui nós temos a bolsa aberta, tá vendo? Ela tá desse jeito aqui. Se você quiser a peça desta forma, você pode fazer e deixar ela maiorzinha para as laterais. Eu gostei de fazer com uma prega dos dois lados. Eu achei que ela ficou mais elegante, mais estruturada. E foi o jeito que eu preferi fazer, tá? Então, esta prega aqui, ela tem mais ou menos, ó, 1, 2, 3 pontos de cada lado. Você até pode entrar mais, se você quiser, mas aí eu acho que é demais. Eu acho que só 3 pontinhos aqui, na verdade, fica, ó, bem pouquinho, tá vendo? Pra dentro. E o mesmo nós vamos fazer deste lado aqui. Então, o que eu quero já falar pra vocês? Apenas aqui no comecinho a gente fez um ponto por dentro, mas quando eu chegar nesta lateral aqui, eu já vou fazer o ponto baixíssimo direto. E assim, nós já temos a junção desta prega que nós vamos fazer aqui. Inclusive, minha dica, se você quiser, já amarre essa lateralzinha aqui dos dois lados com um pedacinho de fio,
Eu tenho a mesma cor aqui, mas se você tiver uma cor diferente, você já vem, já amarra. Deixa eu pegar aqui a agulha. Assim você sabe exatamente aonde você vai fazer a prega. Aqui nós temos o meio, tá vendo? Aí eu venho aqui e já deixo marcado aonde eu preciso fazer o ponto baixíssimo direto, de lado a lado. Isso vai me ajudar. E a mesma coisa aqui, quando a gente termina a carreira, quando eu chegar nesses dois pontos, eu já vou fazer a junção com o ponto baixíssimo. E aí, nós finalizamos a bolsa no crochê. A técnica de endurecimento e como que a gente vai transformar ela com cara de couro, eu vou fazer em outro vídeo, como eu já falei pra vocês mais de uma vez, mas eu só tô salientando porque às vezes a pessoa pula a parte que eu falo isso. Ellen, não quero fazer a técnica do couro, quero finalizar aqui. Eu não vou colocar a alça antes de fazer a técnica do couro. Se você não for fazer a técnica, você já pode pregar o botão, ou se você desejar pregar o zíper, você pode colocar a alça que você deseja. Nós vamos colocar a alça de corda tassel, com aquelas correntes, para ficar com uma cara mais rock and roll. Mas se você não quiser, você já pode pregar a alça que você quiser aqui, você pode colocar porta-alça, aí fica a seu critério. Então, eu só vou finalizar agora a carreira de pontos baixíssimos e terminamos a parte do crochê. Cheguei aonde eu marquei, aonde eu quero fazer o ponto baixíssimo direto, então, ó, eu venho, tiro a marcação, vou introduzir a agulha neste ponto, ó, introduzo neste ponto, venho por dentro, ele vai ficar bem mais apertadinho, não tem jeito, mas tem que ser dessa forma. Fica o fiozinho aqui por dentro, ó. E saio no baixíssimo. Aí, venho aqui nesse ponto, puxo, faço mais um baixíssimo, e agora, aqui. Então, aqui a gente fez uma parte mais apertadinha, mas ele ficou bem a continuidade, tá vendo? Então, por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Eu acho que ele fica bonito e firme, não vai ter perigo de soltar. E você pode, se você quiser, colocar um porta-alça aqui, um mosquetão, alguma coisa que seja para prender a alça, que ele tá bem firme e a prega bem certinha. Fica até um pouquinho mais difícil, mas forma um buraquinho, mas ele fica bem apertado. Então, agora eu vou até o final e fazer a mesma coisa na outra lateral, para que fique bem certinho. Finalizei, então, a carreira dos pontos baixíssimos, passei a pontinha lá pra dentro, pra ficar bem acabadinho. Se você quiser finalizar sua peça aqui e não fazer a técnica de transformar com aspecto de couro, não tem problema. Quero só mostrar o quanto sobrou do terceiro rolo, sobra bastante material, então caso você queira fazer até mesmo uma alça de crochê ou alguma outra peça, tem uma quantidade boa, mas precisa desse terceiro rolo, não tem jeito. A parte de colocação das alças, você pode fazer tanto com mosquetões aqui, ou se você quiser colocar os porta-alças aqui em cima. Eu não vou colocar agora, porque eu vou fazer a técnica de transformar em aspecto de couro. Então, eu não farei isso nesta aula. Mas você pode, se você quiser deixar a bolsa desse jeito aqui, já é o suficiente. Ela está bem estruturada, bem durinha, o caninho deu a base mais firme nessa peça, fica bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Gostou da aula? Vai fazer? Deixe seu like, isso nos ajuda muito na divulgação. E até agora a aula da transformação em fio de malha com aspecto de couro.